Salmo de número 77. A Deus elevo a minha voz e suplico, a Deus elevo a minha voz para que Ele me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor de noite, estendo as mãos sem cessar, a minha alma está inconsolável. Eita. Lembro-me de Ti, ó Deus, e começo a gemer, começo a meditar, e o meu espírito desfalece. Não me permites fechar os olhos, tão inquieto estou que nem consigo falar. Penso nos dias que se foram, nos anos que há muito se passaram. De noite recordo as minhas canções, o meu coração medita e o meu espírito pergunta: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor leal? Acabou-se a sua promessa por todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Na sua ira, refreou a sua compaixão? Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Os teus caminhos, ó Deus, são santos. Perceba que agora ele já mudou a sua postura. As palavras dos seus lábios já têm outra direção. Os teus caminhos, ó Deus, são santos. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o teu poder entre os povos. Com o teu braço forte resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus. As águas te viram e se contorceram. Até os abismos estremeceram. As nuvens despejaram chuvas. Ressoou nos céus o trovão, e as tuas flechas reluziam em todas as direções. No redemoinho estrondou o teu trovão, e os teus relâmpagos iluminaram o mundo. A terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e Arão. Perguntas retóricas, perguntas para levá-lo à meditação. Quem nunca deprimiu-se? Quem nunca parou, chorou e só tinha vontade de chorar? Quem nunca desesperou-se, ainda que servindo a Deus? Quem nunca achou que Deus te abandonou, virou as costas para você, não te atende, não te responde? Todos nós passamos na vida por momentos de angústia, de dor, coisas que surpreendem a nossa alma, coisas que nos pegam de surpresa, que nós não estamos preparados para enfrentá-las. Todos nós, grandes servos do Senhor na história. Moisés deprimiu-se, chegou a pedir que o Senhor mandasse outro no lugar dele, diante das adversidades, conduzindo o povo no Egito. Elias, o homem do fogo, que fez, orou e Deus mandou fogo do céu para queimar um holocausto, e mataram ali 850 falsos profetas, fizeram uma limpeza, entrou em depressão. Tantos outros. Jeremias era chamado de o profeta chorão, vivia chorando diante do quadro terrível de desobediência, de rebelião do povo de Israel. O dia da angústia chega na vida de todos os filhos de Deus. A vida da igreja, em toda a história da redenção, sempre foi vivida sob o fogo das duras batalhas. Batalhas pessoais, ou pessoal, ou coletivamente. Mas são as nossas reações às angústias
diante da palavra de Deus, que a palavra de Deus procura nos orientar em como vamos agir, como vamos fazer, o que faremos, quais passos daremos, quais decisões tomaremos diante das circunstâncias difíceis. Quando esse dia chega, quando esse dia chega em nossa vida, qual deve ser a nossa postura? Existem 3 posturas. As 2 primeiras erradas. A primeira, a negação. Fingir que não está acontecendo nada. Essa é a pior forma. No momento da dor, quantos a gente conhece que está passando um tempo difícil, passando por lutas, depressão, gente passando por gritos da alma rasgada, dilacerada, sofrendo absurdamente, mas tentando passar uma imagem de que está tudo bem. Isso não traz cura, isso só aumenta a dor, isso só piora, isso nos torna hipócritas e distante do propósito de Deus. Tem hora, irmãos, que é hora da gente parar, sentar e dizer: Senhor, esse sou eu, o Senhor conhece, eu não vou vestir uma capa diante dos outros, eu não vou colocar uma aparência que não é a que eu tenho, eu estou precisando agora é de oração, eu estou precisando de consolo, eu estou precisando de graça, eu estou precisando de apoio. É isso. É isso. Negar a existência de um problema não traz cura para o problema, mas abre portas para o inimigo agir na nossa vida, piora a situação. A outra maneira de enfrentar esses momentos angustiantes da vida, esses momentos difíceis da nossa vida, é transferir culpa. A gente transfere para as outras pessoas, o problema é o outro. Um grande filósofo no passado disse que o inferno é o outro. É a nossa tendência de transferir culpas. Às vezes o outro é causador da nossa dor, sim, mas o que é que nós estamos fazendo com a dor, com a ferida que nós tivemos? Será que agora o pecado do outro não se transformou no nosso pecado e a gente agora está no meio de dor, exalando ódio, amargura, ressentimento, mágoas, feridas, atacando, machucando a outros, ou a nós mesmos, e aqueles que nós mais amamos? Nós então, transferir a culpa não traz cura, é preciso reconhecer. Nós ensinamos aqui há muito tempo já, o que nós chamamos de doutrina da autorresponsabilidade, que é assumir a nossa culpa, parar de culpar os outros pelos nossos problemas. E tem gente culpando até o diabo. O diabo, ele é mau, sim, ele nos odeia, sim, ele quer o nosso mal, sim. Jesus diz em João 10:10 que ele veio para matar, para roubar e para destruir. Esse é o trabalho dele, é o ministério do diabo, é esse. Ele é anti-Deus, ele é anti-Cristo, ele não quer sua felicidade. Mas é preciso entender que ele trabalha a partir das nossas dores, das nossas lutas, das nossas fraquezas, das nossas reações, dos nossos pecados e das nossas reações às feridas que a gente teve, às lutas que a gente tem na vida. Ele aproveita tudo isso, faz uso de tudo isso. Como um terceiro inimigo, que é o mundo. O mundo é uma rede que nos cerca, dizia Russell Shedd, o grande teólogo. Uma grande rede que nos cerca, que vai nos arrastando, uma rede de arrasto. Então, negar a existência da dor, pare de querer ser forte. É preciso reconhecer que está doendo, é preciso reconhecer que está difícil, é preciso aceitar ser ajudado, expor-se a ser ajudado. Quantos maridos estão assim e falta, por causa de orgulho, falta humildade de dizer: meu amor, eu estou em guerra aqui na minha alma. Esse fardo está pesado para eu levar, eu preciso da sua ajuda, eu preciso de você. De fazer isso, chegar para outras pessoas e pedir ajuda. Transferir a culpa não é o caminho.
Na verdade, muitos cristãos esperam passar pela vida sem qualquer luta, sem dor, sem fraqueza, sem dificuldade, sem o menor senso de sofrimento e menor senso de entendimento de tragédia. Não, a vida não é assim. A vida é dura. Tudo isso como consequência do pecado dos nossos primeiros pais, que o Senhor os expulsou do paraíso. E disse que a mulher daria luz em dores. Que eles estariam no meio de espinhos, de cardos, de sol causticante. Então a vida é cruel, é difícil. Nada é fácil. Mas é interessante que é esse difícil da vida que é a grande chave para a virada de sorte. É quando nós reconhecemos: eu não tenho força em mim para ser esse grande vencedor, essa grande vencedora. Eu tenho uma herança decaída, uma herança pecaminosa, uma herança fraca que vem de Adão e Eva. Eu não sou super-herói, eu tenho problemas, eu tenho luta. É isso, nós precisamos reconhecer isso. Você pode dar um glória a Deus? E quando a gente reconhece, aí a gente está reconhecendo a nossa fraqueza. E o apóstolo Paulo diz: quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Por quê? Porque eu reconheço, eu abro que eu preciso de ajuda. Eu me exponho àquele que é o Todo-Poderoso, meu Pai. Aí eu serei abraçado pela paternidade de Deus, que vai cuidar do filho, da filha, que vai derramar graça sobre nós, e nós vamos crescer, amadurecer em meio a tudo isso. Meus irmãos, existem inúmeros estudos sobre a identidade do homem, muitos estudos sobre a sua personalidade. E o mais antigo deles fala de 4 temperamentos básicos. Quais são? Colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Aos coléricos, são homens e mulheres com muita força. São homens e mulheres que passam em cima de tudo para alcançar seus objetivos. São homens e mulheres que precisam aprender a descansar e a depender de Deus. Porque senão chega o tempo que eles estão totalmente esgotados. Passaram pela vida machucando todo mundo, tratorando todo mundo, ferindo a todos, e no final eles estarão frustrados, decepcionados. Então, qual é a grande guerra com o colérico? Descansa, espera, sossega. Um outro grupo são os sanguíneos, que são explosivos, que nos veem, desabafam, nos atacam, falam sem pensar, machucam, que parecem tão fortes, mas também não são, como não são os coléricos. O que é que eles precisam? Na hora da dor, da angústia, sossega o coração, sossegai. Sossegai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia! Eles saem falando, eles saem atacando, eles ficam impulsivos, tomando decisões precipitadas, impulsivas, agitados, perdem o sono, não dormem, não se alimentam bem, estão uma pilha de nervo, e daqui a pouco eles são o sustento dos psicólogos e psiquiatras. Um terceiro é o fleumático. Deixa a vida me levar. Está nem aí. As coisas estão acontecendo, mas ele vai passando como se nada fosse com ele e dissesse respeito a ele. Sabe? É como uma casa construída uma barraca construída na beira da praia, que a água vem, a maré vem, vai batendo, solapando, e a casa está lá. Uma hora vai cair, e vai cair. Os fleumáticos
no meio da angústia, da dor, das lutas, eles ficam mais paralisados ainda. Aí eles não agem. Eles ficam parados. O que esses devem fazer? Eles precisam levantar também a cabeça da mesma forma que os outros dois primeiros e render-se ao Senhor e dizer: Senhor, me fortalece. O Senhor sabe que essa luta me paralisou. Eu preciso agir, eu preciso romper, eu não posso ficar como está. Eu preciso lutar pela minha família. Às vezes o fleumático está vendo o diabo, as circunstâncias, o mundo destruindo a sua casa, a sua família, os seus filhos, o seu casamento, e ele está calado, aceitando passivamente. Aí vem uma última personagem, um último tipo sanguíneo, melancólico. O nome melancólico já é autoexplicativo, fala de melancolia. É a personalidade com mais tendência à depressão. A tendência a sucumbir, se fechar, se trancar, e a tomada de sentimentos de murmuração, de dor, de revolta. Isso ela vai intensificar a dor, o problema que ela enfrenta. Quem é você nessas personagens? Porque todos nós, cada um de nós tem um tipo principal. Existem os coléricos, existem os sanguíneos, existem os fleumáticos, existem os melancólicos. Quem é você? Todos esses tipos de personalidade se encontram na Bíblia. Paulo era um colérico, mas um homem que se rendeu ao Senhor. Antes ele atacava, perseguia, feria a igreja, mas se rendeu ao Senhor. E se tornou um homem cheio do Espírito de Deus, e usando a determinação da sua personalidade, do seu temperamento, ele fez coisas que nenhum outro homem na terra fez em favor do reino de Deus. Mas é teimoso. Até quando Deus usou profetas para dizer: não vá a Jerusalém, ele teimou e foi, chegou lá, se arrebentou e foi preso e atrasou um projeto de Deus. Pedro, antes de ser transformado, ele era puro sangue, ele era um hemorrágico, falava precipitadamente, falou que era colado com Jesus, aliançado com ele, e nega Jesus. Um monte de decisões precipitadas. No momento, ele traz uma revelação que ninguém teve. Tu és, Jesus pergunta: quem sou eu para vocês? E ele diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Daqui a pouco Jesus começa a explicar a missão e diz: eu quero dizer para vocês, se preparem, porque a missão é a cruz. Eu vou para a cruz, eu tenho que morrer na cruz. Ele: de jeito nenhum isso vai acontecer com o Senhor. Quem é que estava falando na boca dele? Quem? O diabo, porque o próprio Jesus falou o quê? Arreda-te, Satanás. No instante ele tem revelação de Deus, daqui a pouco ele está com a revelação do diabo. Temos os fleumáticos. Os fleumáticos são uma bênção. Barnabé é um deles. É um conciliador por natureza. Mas como eu disse, eles também precisam aprender a buscar o Senhor para receber graça, força, dinamis, poder, autoridade, ousadia, unção, coragem. E os melancólicos? Esses podem se tornar os amados e os queridinhos do Pai. Sabe por quê? Porque eles não têm dificuldade de abrir o coração e falar de dor. Aliás, eles falam muito, mas eles precisam aprender a falar para Deus. Asaf é esse tipo melancólico. No Salmo 73, por exemplo, quando ele fala assim: eu fiquei olhando e vendo a prosperidade dos maus. Quase resvalei os meus pés, porque com eles não acontece nada. Estão tudo gordo, bonito, tudo dando certo, e eu aqui lascado. Aí ele diz assim: até que eu entrei na casa de Deus e deixei minhas angústias lá. Agora está Asaf de novo, e Asaf é um músico, é um adorador, é um levita, é um homem com 100% do tempo consagrado ao serviço sagrado. E ele está em guerra.
Elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor, ergam-se as minhas mãos durante a noite e não se canso, a minha alma recusa consolar-se. Isso é, ele está passando um nível de guerra, de luta, de angústia, que não há consolo. Isso já aconteceu com você, além de mim? Alguém aqui? Que se eu perguntar e não levantar a mão, eles ficam tudo assim, como se fossem os mais santos da terra, que nunca tiveram dor, nunca tiveram angústia, nunca choraram, nada. Eu vou perguntar de novo. Alguém aqui já perdeu o sono por causa de lutas, de angústias, de dores na alma? Se não levantar a mão, o diabo vai ficar rindo de você, porque até ele sabe que você já passou por esses momentos. Até o cão. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medita e me desfalece o espírito. Isso é, ele busca, ele está lá meditando, mas não ganha força. Está sentindo fraco, abatido. Aquele momento que você não quer sair da cama. Que você levanta obrigado, empurrado por causa da responsabilidade. Sim ou não? Sim ou não, os mais santos e curados da terra? Sim, irmãos, sim. A dor é tão grande, a angústia é tão grande que está gemendo. Já aconteceu? Senhor, tu sabes. É assim ou não é? Ai, meu Deus. E o coração? E uns já estão correndo lá por Rivotril. Os ansiolíticos estão lá correndo para buscar alguma coisa para tomar, para a pressão baixar, que também dispara. Não me deixes pregar os olhos. Ele está culpando Deus na guerra. Isso é, eu estou passando uma guerra, o Senhor não me ouve, o Senhor não me derrama uma graça sobre mim, e eu não consigo nem dormir. Sabe o que eu acho lindo? Ele fala isso tudo, mas ele fala para quem? Ele fala isso tudo para quem? Para Deus, não é para a rede social, que lá não tem cura para você. Tem exposição e vergonha, os outros rindo de você. E ajudando você a multiplicar dor nos outros, que todo mundo vai achar que todo mundo é assim, inclusive os servos de Deus. Ele não sai zoando, chama os outros ministros de louvor, os irmãos da igreja, os amigos, os vizinhos, só para falar dessas feridas, dessas angústias e decepções que Deus não ouve. Não, ele fala para Asaf, fala para. Versículo 5, penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. Ele começa agora a lembrar a obra de Deus, o cuidado de Deus, a provisão de Deus, a mão de Deus, a resposta de Deus, o livramento de Deus ao longo da história. E ele começa a pensar, bem, tem vida depois desse tempo de angústia. O Deus que eu sirvo está vivo. Ele fez no passado e ele vai fazer. Eu é que estou mal, mas isso vai passar. Dê um glória a Deus. De noite indago o meu íntimo, e o meu espírito prescuta, fica ali inquirindo. Rejeitou o Senhor para sempre? Acaso o favor de Deus foi embora? Nos rejeitou? Olha que guerra que está na alma. Cessou perpetuamente a graça de Deus. Isso é, Deus não vai abençoar mais, Deus não vai olhar mais, Deus não vai atender mais, Deus não vai ser misericordioso mais, não vai aplicar a sua graça. Graça é favor imerecido. Isso é alguém que merece o mal, que merece a dor, a luta, a desgraça, o problema, mas ela recebe graça da parte de Deus, um favor que eu não mereço. Caducou a promessa do Senhor em todas as gerações. Isso é, todas as gerações dos filhos de Deus, ele foi fazendo promessas e renovando promessas. E agora ele está num momento de angústia que ele pergunta assim, caducou? Isso é, passou o tempo? Venceu o prazo de validade? É isso que ele está fazendo. Deus esqueceu de ser bom.
Às vezes, irmãos, essas perguntas passam na nossa vida, na nossa alma, mas a gente aqui não tem coragem de expressá-las. Eu quero te dizer que para Deus você pode. Aleluia! Acaso não tornar-se-á propício a nós? Isso é o seu favor, não vai voltar para nós. Você sabe qual é o contexto em que ele escreve esse salmo? Segundo os estudiosos, os teólogos, o contexto é quando Jerusalém foi atacada pela Babilônia. Os bens foram tomados, os olhos do rei vazados, os príncipes mortos, o povo sendo arrastado, mulheres grávidas, eles passando a espada na barriga delas e destruindo-as, matando seus filhos, povo sendo arrancado, empurrado e tocado como porco para a Babilônia. Os estudiosos afirmam, acreditam que é nesse contexto que Asaf fala. Ele tinha motivo para falar, ele tinha motivos para estar diante desse quadro, mas a grande questão é que ele não permanece nesse lugar. Às vezes nós temos motivo para chorar, às vezes nós temos motivo para não levantar, às vezes nós temos motivo para desistir, às vezes nós temos motivo para um monte de não na nossa vida, mas nós não temos o direito, nós não podemos, porque quem tem a última palavra sobre nossa vida é Deus. Tem que entender que o nosso entendimento e conhecimento é pequeno, é raso. Aquele que é soberano, aquele que vê o que nós não vemos, está vendo o amanhã. A dor pode vir agora e você não entender, mas se você canalizá-lo, uma dor nunca nos deixa do mesmo jeito. Ou a gente fica pior, ou a gente fica melhor. E Deus quer que a gente fique melhor, amando mais a Ele, aguardando mais nele, esperando mais a Ele, adorando a Ele, porque adorar na dor é o melhor momento, é mais puro e mais sincero. É quando você não tem motivo, mas você escolhe adorar, você escolhe louvar, os olhos estão sangrando, as lágrimas estão descendo, mas você está cantando louvores ao Senhor. Você continua na casa de Deus, a afronta está diante de você, mas você continua presente, em pé, em Deus, lá no seu particular, lá na leitura da palavra, ouvindo ministrações, estando presente num grupo de pastoreio e em tantas outras circunstâncias, sem desistir. E o inimigo não consegue entender por que você não para. O que Asaf está nos dizendo é que os dias da sua angústia foram dias de oração. Você entendeu? Diga, dias de angústia devem ser os nossos maiores e melhores dias de oração. Glorifica Jesus. Nossos dias de angústia deverão ser dias de oração. É porque de lá é que vem a resposta. É de lá que é designado os anjos. É de lá que vem o fogo, a graça, a glória, o poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia, aleluia. Nosso prolongado luto, nossos suspiros ou gemidos, nossa murmuração, de nada adiantarão até que levemos esse luto, essa dor, esse gemido, até essa murmuração ao trono da graça. Foi o que Asaf fez. Quando eu estava angustiado, busquei ao Senhor. Ele diz: eu orei a noite toda com as mãos estendidas, ainda que não tinha um alívio, mas eu orei. Porque nenhuma oração fica perdida diante do Senhor, meu irmão.
Ele recolhe todas as suas lágrimas e todo o seu clamor é depositado diante do altar do Todo-Poderoso, aleluia. E ninguém que continua na presença de Deus em oração levantará derrotado, mas vai levantar com graça, vai levantar com resposta, vai levantar com milagre. Deixa Deus ser juiz, deixa na mão dele. Oh! Ananabaxo, canamarai. Choranda e anana, canamaxo, namabacanamaxo. Aleluia, 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 aleluia. É Deus. Obrigado. Deixa eu adiantar para terminar. A palavra de Deus diz, através de Paulo, do apóstolo Paulo, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos. Aquele dia que você não conseguiu orar, ou que você está orando, mas já não consegue mais liberar palavras, entendeu, minha filha? Fica na presença da Eterna. Esses gemidos, esses grunhidos da alma, o Espírito de Deus vai ler e vai apresentar, porque Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Seja sábio. Não consegue louvar? Então põe um CD para tocar, põe um pendrive, põe uma música para tocar, abre lá no Spotify da vida, sei lá onde você quiser. Lá inclusive você encontra as minhas músicas todas. Vai ouvir. Sabe? Pega lá uma oração, pega uma palavra. Vai lá no YouTube. O que você não pode é parar. O que você não pode é parar de adorar, é parar de louvar, é parar de crer, é parar de exaltar o Senhor. Às vezes os problemas são tão grandes que nos deixam perplexos, sem palavras para dizer a Deus ou aos amigos. Apenas gememos, mas não tem problema. Olha para quem está do seu lado e diga assim: quando você não conseguir orar, se estiver só gemendo, não tem problema. O Espírito Santo vai ouvir você e vai transformar em frases, em orações e em súplicas diante do Pai. Diga: eu tenho um sumo sacerdote. Diga: Pai, nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas. Dê um glória a Deus. Pois ele enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Hebreus 4, 15 e 16, falando de Jesus. Assim aproximemo-nos com toda a confiança no trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando nós precisarmos. Nesses dias, pare e relembre os feitos de Deus na sua vida. Os feitos de Deus no meio do seu povo. É o que Ele faz. O Salmo diz, eu não tenho mais tempo para falar disso, mas ele lembra do que Deus fez com o povo, tirando do Egito. Ele lembra que Deus fez uma avenida no meio do mar. Ele lembra que Deus fez maravilhas. Aleluia. Glória a Deus. Por último, proclame a libertação em Deus. Versículo 16 e seguintes, ele diz assim: viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram, grossas nuvens te fizerem água, houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte para outra, o ripombar do trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem teus vestígios. O teu povo tu conduziste como rebanho, pelas mãos de Moisés e pelas mãos de Arão. Rebanho de ovelhas são os animais mais frágeis que precisa de cuidado o tempo todo. Ele diz assim: o Senhor os conduziu como um rebanho de ovelhas. O teu povo tu conduziste como rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. Aleluia, glória a Deus. Vamos ficar em pé? O que Asaf está fazendo?
Num primeiro momento ele está falando da sua angústia, da sua dor. Num segundo momento ele questiona a ação de Deus em meio a tudo aquilo que a nação passava. Mas numa terceira parte da sua oração, ele está relembrando os feitos de Deus e descansando neles. Asaf, ele está dizendo, ao lembrar os feitos de Deus, se Deus pastoreou seu povo através de tudo aquilo que ainda que pelas mãos de homens como Moisés e Arão, com todas as suas qualidades, mas também cheio de rugas e verrugas. Então ele, Asaf, eu e também você, poderemos contar com um bom pastor, mesmo ainda que pelo vale da sombra da morte. Nas palavras de Davi no Salmo 23, versículo 4, mesmo quando eu andar pelo vale da sombra e da morte, não temerei medo, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, me protegem. A bênção de Arão foi comprada para nós com o precioso sangue de Jesus. Números 6, 24 e 26, diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te conceda graça. O Senhor volte o seu rosto para ti e te dê paz. Que maravilha, que bênção, que consolo temos da parte do Senhor. Proteção, favor, graça, bondade, paz. Custou muito caro o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Regozije-se na cruz. Ó irmão, ó irmã, regozije-se na cruz de Cristo. Contemple a cruz de Cristo no Calvário. Você e eu, todos nós, pela graça e por meio da fé, encontramos conforto na tribulação.